Bom dia, amigos de todo o Brasil. Mais um programa Espiritismo via satélite no ar. E vocês acabaram de assistir a beleza do José Alberto Medrado. Que beleza, hein? Que criatura maravilhosa, que carinho ele apresenta este programa, sempre esclarecendo para vocês com uma linguagem fácil e acessível o que é verdadeiramente o Espiritismo. O Medrado voltará no terceiro domingo do mês de maio. Você não deve perder, deve estar sempre com ele. O homem dos 65 pontos no Ibope na TV Bandeirantes aqui da Bahia. O nosso programa de hoje, gente, não é ao vivo. Nós gravamos e nos propomos a responder as perguntas dos nossos telespectadores dos programas anteriores, porque é tanta gente fazendo a pergunta que, conforme vocês veem quando assistem o programa, nós não temos condições de responder as perguntas de todos. São muitas. Então reservamos este programa do terceiro domingo de cada mês para respondermos não todas, mas pelo menos algumas perguntas de telespectadores. Portanto, não telefonem para cá hoje. Não liguem para Salvador. Você só vai voltar a ligar no próximo domingo, dia 27, quando teremos aqui o médico psiquiatra Dr. Jorge Andréa. O Jorge Andréa será o nosso entrevistado. Ele é do Rio de Janeiro, está aqui em Salvador conosco. Aliás, estará aqui em Salvador conosco. É um dos autores mais solicitados. Os livros dele são maravilhosos e ele trata de questões ligadas à sexualidade, aos problemas psíquicos, às questões das neuroses, às distonias mentais, essas coisas todas sob a ótica da doutrina espírita. Então não perca no próximo domingo, das 10 ao meio-dia, ao vivo, o nosso Espiritismo via satélite com o Dr. Jorge Andréa, diretamente daqui de Salvador. Mas vamos à primeira pergunta do programa de hoje. E a primeira pergunta do programa de hoje diz respeito à sogra. Ela vem de Imbu, em São Paulo, é da Fátima. Ela pergunta o seguinte: ela questiona que a sogra dela sente muito ódio dela e gostaria de saber se o Espiritismo tem alguma explicação sobre isso. Fátima, o Espiritismo não tem nada a ver com essa questão. Essa questão de sogra, criar caso com as noras e com os genros, isso já é tradicional. De fato é alguma coisa que acontece. Mas não é por maldade não, Fátima. Compreenda, entenda bem a situação da sua sogra. É porque toda mãe, ela ainda tem no seu filho ou na sua filha uma eterna criança. Mesmo depois que casa, ela esquece que essa criança se tornou um adulto e acha que tem que proteger sempre, e acha que sempre os outros que estão ao seu lado estão sujeitos a prejudicá-la e coisa parecida. É por isso que as sogras são chatas. Mas tenha paciência com a sua, faça uma prece por ela, procura relevar, procura ter aquele carinho, porque ninguém resiste a um carinho. E deixa ir levando, que com o tempo ela vai entender que você também ama o filho dela tanto quanto ela, tá? A próxima pergunta vem de Bernardino do Campo, e é da Natália Guerreiro. Ela pergunta o seguinte: se existe essa relação, quanto mais curta a existência terrena, mais evoluído o espírito? Em absoluto. Uma coisa não tem a ver com outra, em hipótese alguma. Várias pessoas viveram além dos 90 anos, passaram até dos 100 anos, várias chegam aos 80, 70 anos com a maior dignidade, espíritos de uma evolução extraordinária. Está aí Chico Xavier, Irmã Dulce, retornou ao mundo espiritual septuagenária, Madre Teresa de Calcutá está aí, o pastor Martin Luther King passou dos 60. Então tem muita gente boa que passa da idade maior. Esse fato, em caso de dizer que quando desencarna com pouca idade o espírito é mais evoluído, não, porque tem garotinhos que são verdadeiros cãozinhos mesmo, de capetinhas, e desencarnam com 5, 6 anos de idade e não são espíritos evoluídos, tá? A outra pergunta vem de Marlene Oliveira,
de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela diz o seguinte: eu estava com 41 anos de idade e vi um lindo velório pelos meus familiares num sonho, e eles se lamentavam porque, como é que é o negócio, meu Deus do céu? Porque eu estaria desencarnando aos 51 anos de idade. A letra de quem anotou está ruim. Ela quer saber se será um fato isso. Eu vou realmente desencarnar aos 51 anos? Está perto. O que vocês me orientam? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você não vai desencarnar de jeito nenhum aos 51 anos. Pode até ser, depende muito de você. Cuidado com pessoas que tentam amedrontar você ou outras pessoas com essa questão de sonho. Olha, sonhar com isso significa aquilo, sonhar com aquilo significa isto. É muita gente se metendo no que não entende. E não se esqueça, Marlene, que os próprios espíritos obsessores, eles interferem também até nos nossos sonhos, nas imagens que colocam diante de nós, já para nos perturbar, para nos ver amedrontadas, sofrendo, angustiadas. Não tem absolutamente nada a ver com outra. Para de sofrer, viva a sua vida tranquila, não há necessidade de estar comentando esse assunto com ninguém. Durma bem, durma tranquila, porque de uma coisa você vai estar certa: o dia que você tiver que partir para o mundo espiritual, vai partir, e não importa quem é que vai afirmar o contrário, se diz que vai ou não vai. Quando Deus tiver que chamar você para retornar para lá, você vai ter que ir, eu vou ter que ir, todo mundo vai ter que ir. A pessoa que te relatou esse detalhe de sonho, que anda falando sobre sonho para você, vai também. Não esquenta a cabeça, Marlene, você vai passar dos 70, dos 80, tem tanta coisa aí pela frente, tá? O Espiritismo não endossa essa questão não, tá? Daqui da Bahia, da cidade de Ipiaú, o Raimundo Santos nos pergunta o seguinte: o Espiritismo entende a virgindade de Maria e como aceita o nascimento de Jesus? Raimundo, o Espiritismo não se envolve nesse tipo de questão. O fato de se Maria foi virgem ou deixou de ser virgem, isso para nós espíritas não tem o menor valor, porque a lógica, o bom senso e a razão dizem que virgindade não dá dignidade para mulher nenhuma. E o fato também da mulher deixar de ser virgem não tira a dignidade da mulher. Quantas mães maravilhosas continuam mulheres dignas, decentes, honradas e grandes educadoras e não são virgens, foram mães. Por que Maria seria diferente? O Espiritismo não se envolve, não discute nesse tipo de questão, porque ela não acrescenta absolutamente nada para a evolução da humanidade. E nem questão do nascimento de Jesus. Não importa como Jesus nasceu. O que importa de verdade é a mensagem que ele deixou. Essa sim, é a que nós precisamos estudar, aprender e, sobretudo, praticar. De Jundiaí, em São Paulo, o Sandro Góes nos pergunta: por que alguns espíritas são radicais e não aceitam outras linhas doutrinárias, como, por exemplo, o esoterismo e os livres pensadores? Sandro, ainda bem que você colocou alguns espíritos. Alguns espíritas. É o teu negócio, cada cabeça é uma sentença. O fato da pessoa ter chegado ao Espiritismo não quer dizer que ele compreendeu, que ele entendeu a doutrina. O Espiritismo não é fechado para absolutamente nada. O que o Espiritismo recomenda que os seus profitentes pratiquem é a não agressão e o não fazer ao próximo o que não gostaria que vos fosse feito. É uma doutrina que, repito sempre neste programa, não proíbe ninguém de nada, muito menos se informar, se esclarecer com os livres pensadores, o próprio esoterismo, o budismo tem tanta coisa boa, o catolicismo tem tanta coisa boa, o protestantismo. Nós falamos tanto aqui sobre alguns exploradores da fé no segmento protestante, mas não queremos dizer que o protestantismo não presta. Que isso? O protestantismo é maravilhoso.
os batistas, os presbiterianos, os adventistas, os companheiros da igreja da Assembleia de Deus, eles têm um trabalho digno e maravilhoso. Só o fato de viverem o tempo todo falando sobre a vida de Jesus, tentando voltar as pessoas para aceitar Jesus, mesmo conforme a interpretação deles, é um negócio maravilhoso. Então, não tem espaço para espírita radical. Alguns espíritas, perdoe, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. De Mato Grosso do Sul, esta pergunta vem da cidade de Três Lagoas e é do Sebastião Camargo. Ele diz o seguinte: eu gostaria de esclarecer o que pensar das pessoas que se dizem kardecistas e que se dizem em primeiro plano com Kardec, por Kardec, para Kardec e em último plano com Jesus. Sebastião, em primeiro lugar, se essas pessoas se dizem kardecistas, nem espíritas são. Porque quem verdadeiramente é espírita, quem entendeu o que é o espiritismo, não se diz kardecista, porque essa expressão não existe. Essa expressão foi inventada, não se sabe por quem, e tem muita gente aí usando essa expressão kardecista, até revistas conceituadas de grande circulação nacional ainda utiliza essa expressão kardecista. E quando é radical, aí é que está mais distante da doutrina espírita. Eu conheço também muita gente excessivamente, Kardec, 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 como se Kardec fosse assim o próprio Deus. Não é isso que a doutrina espírita recomenda. Em primeiro lugar, Deus, o Criador de todas as coisas. Em segundo, o seu próprio Filho Jesus, aliás, um dos seus filhos Jesus, que é o maior modelo e guia que o próprio Deus colocou à disposição da humanidade. E o próprio Kardec não aceitaria, em hipótese alguma, esse tipo de fanatismo, esse tipo de apego. Tem muita gente radical mesmo nas fileiras espíritas. Eu devo contar para vocês um caso que ocorreu comigo em Belém do Pará. Há uns 5 anos atrás, eu recebi um presente de um amigo chamado Daniel Cansanção, em Belém, uma foto de um cidadão que vive na Índia, mas é um espírito do mais elevado nível. Chama-se Swami Satya Sai Baba. Daniel veio me contar a história dele e me presenteou com um quadro muito bonito de Sai Baba. Eu achei bonito, coloquei, aliás, bonito mesmo, ele não é o Sai Baba, né? Ele é mais uma alma puríssima, bonito conforme o modelo de beleza brasileiro. Eu coloquei na parede da minha sala, no meu escritório. E alguns espíritas que me visitavam começaram a se preocupar com aquilo, que eu estava também entrando na mistificação. E começou a haver uma fofoquinha envolvendo o meu nome, que eu estava mistificando coisa. Eu nunca havia falado sobre questões de Sai Baba, de absolutamente nada em palestras que proferia, e eu comecei a sofrer alguma coisa por causa disso. E só de pirraça, eu providenciei outro quadro de Sai Baba, botei na secretaria, na diretoria, em várias salas da minha empresa e na minha casa, só de pirraça, para certos espíritas não se envolverem, não se meterem no que não é da conta. Então é preciso nós termos muito cuidado com essas questões, porque o espiritismo não torna ninguém santo. Muitas pessoas estão no movimento, dentro do espiritismo, para aprender, para melhorar um pouco. Então não se surpreenda se você chegar no espiritismo e encontrar pessoas também com as mesmas manias de segmentos que não tem o cristianismo, não tem Jesus. De São Paulo capital, a Iracema, de São Paulo, da cidade de Iracema, a Maria Cecília Ciscato, ela pergunta o seguinte: que classificação podemos dar a um espírita que cria divergências em atividades de desobsessão? Em um grupo que trabalha de desobsessão, um médium que não concorda com o que ocorre durante a referida atividade, ele merece ser crucificado? De forma alguma. Ninguém merece ser crucificado. Esse conselho jamais nós daríamos para alguém. Vamos analisar bem a questão. Tem 2 pontos aí a ser analisado. Primeiro, será que este rapaz não tem razão? É possível
que ele seja uma pessoa que tem o prazer de discordar, que vive em desarmonia com todos, que vivem a criar caso. Vamos procurar saber se ele não está sendo alvo da própria obsessão, porque os principais alvos de perturbação são os próprios médiuns. Eles que têm obrigação de ter uma vigilância maior que os que não são. Então, é preciso orar por ele, ter paciência, procurar orientá-lo com todo carinho, se ele estiver passando por um processo obsessivo, ou caso ele seja chato mesmo. Se não tiver jeito com todas as orientações, é uma forma de caridade também solicitar que ele se retire do grupo ou passe um tempo fora, se preparando para participar do trabalho mediúnico. Mas pode ser o caso também de alguém que queira reclamar contra certos absurdos praticados por dirigentes de casas espíritas que se portam como donos da casa espírita, com uma autoridade, uma imposição que todo mundo tem medo dele, ninguém fala nada com medo. Eu conheço exemplos dessa natureza. E de repente aparece um que tem a coragem de enfrentar, de falar, de discordar, e todo mundo começa a achar que ele está perturbando. Cada caso é um caso. Vamos analisar bem essa questão, ok, Maria Cecília? Você já conhece a CAPEM? Já ouviu falar no que é a CAPEM? Nós temos recomendado em nosso programa, ligue para a CAPEM e procure conhecer. Eu acho que você não ligou. Não é, gente, uma questão de tem que ligar, não. Porque eu sei que você que assiste esse programa gosta de coisa boa. Não querendo dizer que o nosso programa seja melhor do que nenhum outro programa de televisão. Mas de coisa boa, porque aqui nós não damos o espaço para violência, para divulgar tragédia, desgraça, suicídio, sequestro, coisas comuns que normalmente você assiste pela televisão. A CAPEM é o tipo da instituição que você você iria se sentir bem em si participar, tá? Procure conhecer a CAPEM. Amanhã você vai ligar para o 0800 3030 e o Roberto agora vai dizer para você o que é a CAPEM, com essas imagens belas dos meninos aprendendo e se educando. O que está por trás da felicidade é o carinho, o amor e a segurança que cada um de nós sonha e merece. A CAPEM é uma instituição sem fins lucrativos que tem como produto básico a proteção ao homem e à família. Por um lado, a CAPEM, com mais de 500 mil participantes, paga mensalmente R$1.370.000 ao seu programa filantrópico, operado pelo Lar Fabiano de Cristo, que dá assistência a mais de 54 mil pessoas, principalmente crianças e idosos carentes. Todos sonhamos com um mundo melhor, um mundo onde as pessoas vivam com dignidade, onde crianças tenham alimentação, educação, assistência e amor, onde idosos sejam respeitados e também amados, onde os jovens aprendam a trabalhar e a ter profissão. No Lar Fabiano de Cristo, você pode comprovar que é possível ajudar o próximo necessitado de uma forma simples, direta e efetiva. CAPEM e Lar Fabiano de Cristo, um sonho de amor ao próximo transformado em realidade. Desde 1960, mais de 300 mil crianças carentes já assistidas em nossas unidades de promoção social. Proteja sua família, ampare uma criança, faça um pecúlio CAPEM e participe desta obra social. Ligue gratuitamente 0800 21 30 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Vocês viram essas crianças aí estudando, aprendendo? Sabe quantas crianças como essas estão estudando no Brasil?
apoiadas somente pela CAPEM, sem receber um centavo de governo, seja ele federal, estadual ou municipal, mais de 54 mil. É a maior instituição de caridade do mundo, trabalhando silenciosamente. É o Lar Fabiano de Cristo que faz isso, mantido pela CAPEM. E é por isso que nós recomendamos, se você deseja fazer um pecúlio, aliás, é sempre bom fazer, em vez de fazer com uma instituição que é só comercial, que é só financeira, que só visa dinheiro, faça com instituição que alivia o sofrimento de tanta gente e que de fato, verdadeiramente educa, porque serve por servir e não se serve da necessidade dos outros. Por isso que nós falamos da CAPEM. Do Ceará recebemos uma pergunta da cidade de Aracati. A pergunta é do Estênio Negreiros. Ele quer saber o seguinte: o que o Espiritismo pensa sobre a leitura de carta para desvendar o futuro? Estênio, sempre nós falamos repetidas vezes aqui em nosso programa, cartomante espírita, isso não tem nada a ver com o Espiritismo, porque não existe cartomante espírita. A leitura de cartas não tem nada a ver com o Espiritismo, por mais que quem lê essas cartas se diz espírita. Assim como búzios, tarô, uso de pirâmides, pé de coelho, com um monte de coisinha na bolsa, patuás, incenso, vela, altares, imagens, obrigações, rituais, isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Agora tem um detalhe: não é porque não tem nada a ver com o Espiritismo que nós espíritas vamos fazer igual certos religiosos fazem com segmentos religiosos diferentes do deles. Nós não vamos criticar, nós não vamos agredir, nós não vamos dizer que é coisa de Satanás, é problema deles. Se você quiser participar de jogo de carta, que participe, mas fique ciente que o Espiritismo não tem nada a ver com isso. Eu, particularmente, não me envolvo com esse tipo de coisa e dispenso qualquer uma. Mas se você quiser usar pé de coelho na carteira, na bolsa, até 4 pés em vez de 1, se pé de coelho desse sorte, o coelho não teria perdido o pé, porque ele tem 4. Então é preciso a gente ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Não tem mesmo nada a ver com o Espiritismo. E se a tal da mulher ou do homem que lê as cartas se dizer espíritas de outra linha, que nós somos de linhas diferentes, é mentira também. Não existe linha no Espiritismo. O Espiritismo é sempre um só. Falar em Espiritismo, eu quero relembrar novamente para você o nosso livrinho, O Minuto Mediúnico. O Minuto Mediúnico é o livro que a Seda editou para você tomar conhecimento sobre mensagens muito oportunas sobre a mediunidade. O Minuto Mediúnico é escrito pelo Dr. Vitor Ronaldo Costa, que é um médico psiquiatra de Brasília, no Distrito Federal. Ele é presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, e escreveu esse livro muito oportuno para você que está sentindo coisas, está vendo pessoas que já morreu ouvindo voz e não sabe bem o que é isso, não teve oportunidade ainda de estudar o livro dos médiuns. Mesmo para você que estudou o livro dos médiuns, sugerimos o livro Minuto Mediúnico. Ele é da editora Seda e serve para orientar muito as pessoas quanto à questão da mediunidade. É um livrinho de bolso, é um livrinho feito com muito carinho, semelhante àquele Minuto de Sabedoria, tá? Aproveitamos a oportunidade para dizer que o Minuto Mediúnico pode ser pedido a São Paulo, diretamente à distribuidora DPL em São Paulo. A DPL é a distribuidora que tem não apenas o Minuto Mediúnico, mas vários livros espíritas, inclusive as obras básicas do Espiritismo. Lembram que semana passada falamos aqui sobre o Livro dos Espíritos, este que comemorou 140 anos no dia 18 de abril? Essa beleza aqui que está nas minhas mãos. Você pode pedir o Livro dos Espíritos para a DPL e o telefone, e-mail e endereço sempre aparece aí no vídeo para você conferir. Ela fica em São Paulo e é lá que distribui os livros para todo o Brasil, ok? Aproveitamos a oportunidade para agradecer
as pessoas que estão pedindo os nossos livros, muitos pedidos de livros aqui para a Seda. Você pode fazer o pedido aqui para a Seda também, para os endereços que nós sempre divulgamos. Muitos pedidos de fitas, inclusive aquela fita do Padre Médium. Lembra que nós falamos em alguns programas passados sobre um padre que é médium, que recebe o espírito Frei Fabiano de Cristo na própria igreja? Esse Padre Miguel maravilhoso, que fala, você precisa ouvir essa fita. 1h30 de entrevista que eu fiz com ele. Gente, o que esse padre diz são coisas maravilhosas. Faça o pedido para a Seda da fita do Padre Médium. E a pergunta é de Mato Grosso, da cidade de Iama, é de Dercy Maria de Pinho. Ela me pergunta: Alamar, como é que surgiu a primeira vida humana? Dercy, eu não sei. Vamos em frente. Da cidade de Maragogipe, aqui na Bahia, José Silva, de Maragogipe, ele diz o seguinte: está lendo a biografia de Kardec e quer saber se ele se ligou ao espiritismo por vontade própria ou induzido pelo seu espírito guia. O professor Denizar Hippolyte Leon Rivaio, que mais tarde admitiu o pseudônimo de Allan Kardec por uma questão de humildade e altivez, para não se aproveitar do seu nome, que era famoso em toda a Europa como escritor, ele nunca foi ligado a questões que o envolvesse com espíritos, com o mundo espiritual. Todavia, era um homem altamente intelectualizado, culturalmente uma das maiores expressões na Europa, e moralmente, sem dúvida alguma, uma conduta de vida ilibada, um homem fantástico. E os espíritos, quando resolveram enviar a doutrina espírita para o mundo, tentar explicar de outra forma, ou provavelmente até talvez mais claramente, o que Jesus e outros grandes profetas já haviam dito, eles procuraram um homem, um pedagogo, um homem com experiência didática para ser o codificador dessa doutrina. E eles não tinham nenhuma pretensão de ter que escolher fulano de A ou de B em termos de religião, e procuraram um homem com qualidades para isso. Foi aí que o professor Denizar Hippolyte foi convidado a participar de uma reunião mediúnica na casa de Madame Prené-Maison, na França, na cidade de Lyon, e aí ele começou a ter contato. Chamaram o professor como um homem, um cientista, ele era um cientista, um poliglota, uma capacidade muito grande, para que analisasse aqueles fenômenos de mesa girando, baques, como se diz, pessoas perguntando para espíritos, até então, entre aspas, seriam espíritos mesmo, e os espíritos respondendo, e o professor foi numa posição de cético, sem aceitar, porque toda pessoa inteligente não aceita de primeira as coisas, claro, todo mundo tem o direito de duvidar. Ele olhava embaixo da mesa para ver se não tinha ninguém puxando aquela mesa com uma corda, e fizeram questão, as pessoas que moravam na casa, que ele verificasse tudo. É isso que as pessoas que procuram o espiritismo devem fazer, e que os espíritas sérios também devem fazer. E o professor Denizar Hippolyte começou a se entrosar com aquela questão e a se simpatizar com os espíritos. Então resolveu perguntar para os espíritos uma série de dúvidas, tentar esclarecer dúvidas, assim como você esclarece através deste programa, e os espíritos começaram a responder e sugeriram que ele fosse o codificador da doutrina espírita. Ele até perguntou aos espíritos: e se eu falhar nessa tarefa que é tão nobre? Os espíritos responderam para ele: não há problema nenhum, outro o substituirá. E aí o professor Denizar se tornou o codificador da doutrina espírita, não porque quis ser, mas porque foi escolhido pelo mundo espiritual. A Seda também tem outros livros que sugerem para os seus telespectadores e que você pode fazer o pedido aqui para Salvador. Um deles
é Reencarnação, Processo Educativo, escrito pelo engenheiro, filósofo e psicólogo, e ainda bacharel em processamento de dados, Adenauer Marcos, que já esteve 3 vezes aqui neste programa. O processo da reencarnação é um processo que você precisa entender bem como é que ele funciona. A educação, a reencarnação não é para ninguém pagar nada aqui não. Ninguém vê este mundo para sofrer, para pagar. Isso é conversa fiada de pessoas que entraram no espiritismo e não entenderam a doutrina. A reencarnação é mesmo um processo educativo, um processo evolutivo, tá? E o outro livro que apresentamos também, faz parte do pacote da seda, é esse livro, A Morte, do Carlos Embaçaí. Este livro, A Morte, é muito interessante, principalmente para você que tem medo de morrer. Procure conhecer esse livro, faça um pedido aqui para a seda, que nós estamos com um pacotinho muito interessante, estamos atendendo imediatamente. Mande o número do seu cartão de crédito para nós, ou no próximo programa por telefone, ou escreva uma cartinha aqui para a seda e faça o pedido deste livro. E temos outro livro também, que é este aqui, editado recentemente pelo IDEBA, No Limiar do Mistério. É um livro de Charles Richer, o grande Charles Richer. E você deve procurar conhecer desse grande homem de ciência, tão conhecido na história da humanidade. Procure pedir esses livros e vocês terão leituras saudáveis, além do Espiritismo e as Igrejas Reformadas, que é aquele livro que eu sempre sugiro para você que tira todas as suas conclusões de vida baseado na Bíblia, e principalmente que você que fala, porque ouve os outros dizer que a Bíblia condena o Espiritismo, leia este livro. Foi escrito pelo Jaime Andrade, 40 anos pastor protestante, que entendeu, estudou o Espiritismo e verificou, e conhece a Bíblia profundamente, e verificou que Bíblia não condena Espiritismo coisa nenhuma, apesar da Bíblia condenar tanta coisa, né? Mas não condena o Espiritismo não. Peça esses livros para a seda, inclusive a conta da seda é do Bradesco, e nós colocamos o número aí no ar, para que você que deseja fazer algum pedido, possa fazer um depósito através do banco, do Bradesco, e mandar um fax para nós, pelo 071-362-1378, que é o telefone da seda que sempre aparece aí no vídeo, ok? Mas vamos responder uma outra pergunta do Rio Grande do Sul, do Lauri Frias, da cidade de Itaquara. Eu gostaria que o senhor esclarecesse o porquê de uma pessoa criada em uma família espírita, conhecedora da doutrina e que comete o suicídio aos 18 anos. Qual a explicação que os espíritos nos podem dar? Lauri, o fato de alguém participar de uma família espírita, frequentar um centro espírita, não quer dizer que essa pessoa entendeu o Espiritismo, entendeu o que acontece com o espírito que pratica o suicídio. Não quer dizer nada disso, mesmo em se tratando de uma pessoa boa. É preciso a gente ter muito cuidado ao analisar essa questão. Você diz aqui que em uma família espírita conhecedora da doutrina, muitas vezes a família até que conhece, mas o filho de 18 anos não se importa, não se interessa pelo assunto. Quantos casos de famílias, por exemplo, um casal que tem 5 filhos, 4 altamente sintonizados com as filosofias de vida dos pais, mas tem um, meu irmão, que é aquela ovelhazinha, a chamada ovelha negra, que nada quer com nada. Há casos em contrário também, de famílias que têm um filho altamente equilibrado e 4 totalmente desequilibrados. Nós não podemos julgar um caso pela família, porque dentro de um lar residem espíritos diferentes, com compromissos diferentes, com estado evolutivo totalmente diferente, e não tem absolutamente nada uma coisa a ver com outra. A desencarnação desse rapaz por suicídio aos 18 anos talvez fosse produto
dele mesmo não ter tido a oportunidade de conhecer, depois de estudar a doutrina. O fato só de ser espírita, eu sou porque minha mãe e meu pai eu tenho que dizer que sou. Assim como a maioria das pessoas se dizem católica, mas a maioria na verdade não é. A maioria dos católicos só procuram a igreja mesmo para satisfazer os seus compromissos sociais, na hora do batizado, na hora de encher a igreja de flores para se casar, mas muitos não têm o menor amor pela sua própria igreja, não participam ativamente da igreja o quanto deveria participar. Seria melhor participar do que ficar na rua sem nenhuma convivência com uma mensagem cristã. A outra pergunta é de Vilmondes Cavalcante, da cidade de Canarana, em Mato Grosso do Sul. Se o médium fica consciente durante o transe, nem sempre. Existe o médium consciente, existe o médium inconsciente. Mas a mediunidade inconsciente é muito rara. É preciso que todas as pessoas tenham cuidado com esse negócio de inconsciente, porque quase todos os médiums, principalmente aqueles que têm pouco esclarecimento, fazem questão de dizer que eles são inconscientes. Eu não vejo nada, eu fico totalmente cego, surdo, sem conseguir ver nada. Mas a verdade não é. E às vezes acontece casos de mediunismos, de médios que falam e fazem isso para tirar proveito. Cuidado, cuidado. Lembre o que nós orientamos sempre neste programa: mediunidade nem sempre tem a ver com espiritismo, tá? Então esse negócio de ser consciente ou não, é preciso ter um certo cuidado. Laura, de Campinas, em São Paulo, diz o seguinte: eu participo de um trabalho em um centro espírita umbandista, mas as pessoas lá são tão boas. A mãe de santo é muito boazinha, ela é uma pessoa, todo mundo gosta dela. E vocês disseram em um programa anterior que o espiritismo nada tem a ver com altar, com velas, com defumação, com cantorias, com oferendas, e lá tem tudo isso. O que você me diz a respeito? O fato da pessoa ser boa não quer dizer que ela esteja habilitada a orientar você em todas as questões, principalmente nas questões que dizem respeito ao mundo espiritual. Para falar sobre os espíritos, é preciso que a pessoa pelo menos estude o livro dos espíritos, aquele que nós mostramos ainda há pouco. É preciso. Agora, o fato de uma pessoa ser boa não é tudo. É preciso ter amor, mas é preciso a pessoa se instruir. Eu vou contar para você um exemplo que é colocado em palestras pelo Estevão Camolese, aquele orador de Mato Grosso do Sul, muito conhecido no Brasil inteiro. Ele diz o seguinte, ele sugere: faz de conta que você está com um problema cardíaco, está com um princípio de infarto e vai ter que se submeter a uma cirurgia delicada. Tem que se submeter a essa cirurgia, caso contrário você desencarna por causa de um problema cardíaco. Aí colocam você na sala de cirurgia do hospital, aí as enfermeiras, quando você já estará, o anestesista pronto para aplicar anestesia, ele diz: olha, quem vai fazer a operação para você é o seu José Carlos, ele está aqui do lado. Olha, ele nunca estudou medicina, não entende absolutamente nada de cardiologia, nunca frequentou faculdade nenhuma, ele só tem o primário, mas é uma pessoa tão boa, é um homem honesto, é um homem que faz caridade, ele vai abrir o seu peito, vai fazer a cirurgia no seu coração. Como é que você vai se sentir? Você vai deixar esse homem, porque é um homem bom, tacar o bisturi e abrir o seu coração? Não pode. A coisa vai se complicar. Então a questão é exatamente a mesma. Procure ter muito cuidado, porque o fato de ser uma pessoa boa não é o suficiente. Mas vamos pedir ao Sérgio que mostre mais uma vez o nosso intervalo comercial. Vamos falar sobre aqueles que nos dão apoio.
Juventude. Se porventura a mediunidade irromper na juventude, cuidados especiais devem ser mobilizados. Etapa complexa do processo encarnatório, a adolescência revela características psicológicas, às vezes desconcertantes e propícias às ligações sintônicas com espíritos perturbadores. A mediunidade no jovem solicita prudência e observação acurada da sua evolução, pois frequentemente a eclosão intempestiva é seguida de desequilíbrios típicos das influenciações obsidiantes. A condução do caso requer dos familiares o seu encaminhamento a um centro espírita, onde ele possa receber o tratamento emergencial e aprender posteriormente a canalizar todo o seu potencial mediúnico em prol do bem comum. Esta e outras mensagens são encontradas no livro Minuto Mediúnico, da editora Seda. A melhor forma para conhecer o Espiritismo é estudar a sua obra básica, codificada por Allan Kardec. O primeiro livro é O que é o Espiritismo? A seguir, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese, o Céu e o Inferno. Somente com estudo você adquire um conhecimento sólido de uma doutrina que é coerência, lógica e bom senso. O nosso câmera Manuel me chamou a atenção aqui, porque quando a dona Darcy Maria de Pinho, de Iama, Mato Grosso, perguntou como surgiu a primeira vida humana, eu disse não sei. Eu acho que a resposta não sei é uma resposta de uma dignidade a toda prova, quando alguém pergunta pra gente aquilo que a gente realmente não sabe. Porque o ser humano, ele quer se meter em tudo que não é da sua conta. Tem gente falando sobre religiões sem conhecer a religião. Tem gente que ataca o Espiritismo sem conhecer o que o Espiritismo é. Muita gente que fala aquilo que não sabe, achando que tem que dar alguma resposta de qualquer maneira, porque senão vai passar por ignorante. E a melhor coisa é dizer não sei. Eu acho que a resposta não sei é uma das mais dignas. E quando eu digo para a nossa querida Darcy Maria de Pinho, de Iama, em Mato Grosso, que eu não sei como surgiu a primeira vida humana, eu não sei mesmo, porque aquela história de Adão e Eva, minha irmã, pelo amor de Deus, para mim é semelhante à história de Papai Noel, Saci Pererê, Matinta Pereira, Boitatá e coisas dessa natureza. De Mato Grosso do Sul, da cidade de Coxim, o Flávio Gomes nos pede para dê uma definição de fé. Flávio, sobre fé eu não vou definir, porque esse negócio de definir as coisas é uma coisa tão perigosa, tão séria, que é preciso ter tanto cuidado ao definir alguma coisa, quanto dar opinião e até responder perguntas de coisas que a gente não tem muita certeza. Mas eu tenho uma consideração a fazer sobre a questão de fé, que eu acho que é muito oportuna e sugiro que você reflita bem em cima dela. A fé não pode ser a fé cega, aquela que faça com que você tire as suas conclusões pelo que os outros dizem. Você temer a Deus, por exemplo, é um absurdo. Porque um pai verdadeiramente inteligente,
competente, suprema bondade, não seria tão incapaz para ter que impor o respeito pelo medo. Ele não, de hipótese alguma. O Pai é para ser amado e não para ser temido. A fé não é aquela coisa que tem que ser imposta, tem que ser praticada por obrigação. Eu tenho que ter fé porque todo mundo tem fé. Se eu não tiver fé, eu vou ser castigado. Se eu não tiver fé, eu vou para o inferno. Se eu não tiver fé, eu não vou ser curado e coisas parecidas. A fé que o Espiritismo recomenda é a fé raciocinada, é a fé baseada na lógica e na razão e no bom senso. É aquela fé que você adquire produto da sua própria capacidade de raciocinar, pela sua cabeça. Não queremos com isso dizer que você não deve deixar de dar importância à opinião dos outros, ao conteúdo dos livros, deve dar sim, principalmente quando são opinião de outras pessoas mais equilibradas, mais preparadas, mas que as opiniões dessas pessoas sirvam como instrumentos para reforçar ou aumentar a sua fé, para criar a sua, mas a que você vai estabelecer é a sua, é a da sua cabeça, porque afinal de contas, a sua capacidade de raciocinar merece respeito e amor próprio. Daqui da Bahia, da cidade de Coité, Marcos Aurélio Teixeira, ele pergunta o seguinte: a mediunidade se desenvolve 90% através da caridade? Marcos, mediunidade não tem nada a ver com caridade. Tem muitas pessoas caridosas que não têm dons mediúnicos assim, expressivos, dons mediúnicos ao ponto de estar sempre em contato com espíritos, com psicografia, com psicofonia. Pode ter um grau pequeno, porque todo mundo é mais ou menos médium, mas não tem nada a ver não, principalmente quando você coloca aqui, se desenvolve 90% através da caridade, não, em hipótese alguma. E tem pessoas também médiums que não desenvolvem caridade nenhuma, altamente egoístas, que só pensam em si, não tem nada uma coisa a ver com a outra, ok? Mas eu quero saber do Roberto o que é a CAPEM, porque muita gente liga para cá que quer saber mais sobre a CAPEM. E esse negócio da CAPEM, eu sempre faço questão de falar na CAPEM, porque as coisas boas, gente, tem que ser falada. Vocês já repararam que quando vocês ligam a televisão, em quase todas as situações, é só desgraça, principalmente o jornalismo? Em 10 notícias da televisão, 9 são desgraça. Morreu tantas pessoas na Via Dutra, avião caiu, matou tanto, sequestro em tal lugar, terremoto, não sei qual, só o que não presta. Só o que não presta que é notícia. Então nós temos que falar também nas coisas boas, porque se nós não falarmos nas coisas boas, quem vai falar? Então está na hora das coisas boas entrar no seu lar. E uma das coisas boas é essa CAPEM que nós tanto amamos. Roberto, o que é CAPEM? Na CAPEM, você constrói um futuro mais tranquilo para os seus. Em 1996, a CAPEM pagou R$ 58.884.000 a famílias de ex-participantes no momento de extrema dificuldade. Na CAPEM, você constrói um futuro mais tranquilo para 54 mil crianças carentes. Em 1996, a CAPEM destinou ao seu programa filantrópico, operado pelo Lar Fabiano de Cristo, R$ 16.233.000. Hoje, você pode fazer deste dia o dia especialmente feliz para as dezenas de milhares de crianças assistidas pelo Lar Fabiano de Cristo. Faça um pecúlio CAPEM, proteja a sua família e participe desta obra social criada com firme propósito de servir. Existem vários caminhos e formas de fazer o bem. Todos são válidos e úteis. O programa filantrópico da CAPEM é, por exemplo, uma forma de fazer o bem. O modelo CAPEM comprova que o sonho de ajudar ao próximo necessitado é possível.
Você protege a sua família e ajuda a assistir 54 mil crianças carentes através do Lar Fabiano de Cristo. Vamos multiplicar o bem e fazer deste mundo um mundo melhor para nossos filhos e netos viverem. A CAPEM nasceu para servir. Participe, faça um peculho CAPEM, proteja a sua família e ampare uma criança. Ligue gratuitamente 0800 21 30 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Pode adquirir as obras básicas, os livros espíritas, e até não espíritas, os livros dos livres pensadores, através da DPL. Essa grande distribuidora daí de São Paulo. Se o seu centro espírita aí no interior de qualquer cidade brasileira precisar reabastecer a sua livraria, telefone para a DPL. A DPL tem os melhores preços, dá os melhores descontos, entrega mais rápido, tem sempre pronta a entrega do material e você vai ser muito bem atendido. Você pode fazer o seu pedido também pela internet e nós sempre colocamos o e-mail da DPL aí no ar. Mas queremos agradecer com muito carinho a você, querida irmã, daí de Mirante de Parapanema, São Paulo. Você pediu para nós não citarmos o seu nome no ar, mas queremos agradecer e mandar um beijão para você, para sua mãe, para toda a sua família, pelo carinho que você nos dedicou essa semana, com as suas cartas, com seus telefonemas, com seus fax, pela simpatia que você representa. O nosso programa Espiritismo via Satélite agradece de todo o coração ao carinho que você tem tido conosco, tá? Queremos alertar as pessoas, mais uma vez, tenham cuidado com o que se diz espiritismo. Um cidadão do interior do Maranhão, não vou dizer a cidade, ele me ligou, eu senti que aquele homem estava tão preocupado, é um empresário, gente, na cidade. A questão é a seguinte, que tem um grupo de macumbeiro, eu acho que é macumbeiro na cidade, que esse grupo amedronta todo mundo e quer todo mundo sob o domínio dele. Se eu não me engano, na cidade não tem o espiritismo. Ou eu já descobri através do Moab José, que é lá de São Luís do Maranhão, que a cidade tem. O que está faltando para esse amigo é procurar saber. Telefone por Moab José por aquele telefone que eu lhe dei, meu irmão. O cidadão, ele tem medo porque não conhece ainda o espiritismo e esse pessoal vive tirando dinheiro dos empresários com conversa do tipo, se você não me dá dinheiro, eu vou acabar com o seu negócio. E tem acontecido coisa mesmo no negócio do empresário, até um princípio de incêndio aconteceu lá já quase eu falo o negócio do homem, no forno do homem lá, foi um negócio sério. E olha, meu amigo, as coisas ruins vão acontecer porque você está com medo. Te liberte deste medo, te livre disso, leia o livro dos médiuns, porque se você lê o livro dos médiuns, você vai conhecer todo esse processo mediúnico, como é que funciona. Ligue para Moab José em São Luís do Maranhão, você vai se libertar dessa praga aí. Afaste desse pessoal, eles não têm capacidade para perturbar ninguém não, tá? Vai em frente, meu irmão. Daqui a pouco, pela Rede Mulher de Televisão, a partir das 14h30, o programa do Dr. Caio Ramacciotti, Além da Vida. Você deve assistir, é uma beleza de programa, todos os domingos, é mais um programa espírita no ar para todo o Brasil, hein? E no próximo domingo estaremos aqui de volta, ao vivo, com o Dr. Jorge Andréa para todo o Brasil. Divulgue no centro espírita onde você frequenta e você vai voltar a participar, a fazer as suas perguntas por aqueles mesmos telefones que você já conhece. E eu quero dar uma sugestão. Compre selos nos Correios em grande quantidade. Eu não estou aqui fazendo propaganda do Correio, não. É muito chato você enfrentar uma fila enorme de Correio para botar apenas uma carta para alguém que você queira se comunicar. Mas se você comprar aquelas cartelas enormes de selo, vem 100 selos numa cartela daquela, você vai gastar o quê? R$15 para comprar 100 selos. Você escreve carta o ano inteiro e tenha sempre envelope na sua casa. Assista sempre os programas de televisão que você gosta, com caneta e papel na mão, para anotar os endereços. Escreva sempre, manifeste, dê a sua opinião, o que você acha. E na hora de colocar a carta no correio, você não precisa entrar em fila. Em todas as cidades brasileiras já existem aquelas caixas de correio nas portas dos supermercados. Quando for ao supermercado, coloque lá. A sua filha vai para o colégio, seu filho, peça para que ele leve, coloque na primeira caixa de correio.
porque é muito bom a gente receber cartas e saber o que as pessoas estão pensando, estão achando do nosso trabalho. Assim como a Rede Globo gosta muito de receber carta, a Bandeirante, você pensa que eles não leem? Leem sim. Eles leem todas as cartas e procuram saber o que o povo está pensando. É daí que eles tiram as opiniões, o que o povo está querendo, o que o povo gosta. Não vamos ficar omissos, não. Vamos manifestar que não gostamos das tragédias, das coisas ruins na televisão e no rádio, e nos jornais também, que gostamos das coisas boas. Assim como você deve escrever para o político do seu estado que não lhe está representando bem. Vamos criar esse hábito, Brasil. É um hábito bom, um hábito saudável. Estamos a 5 minutos do final do nosso programa e vamos responder uma pergunta de Sergipe, Aracaju. Quero mandar meu abraço para Margarete de Sergipe e para outra querida Margarete lá de Pimenta do Reino, em Rondônia, sempre assistindo o nosso programa, tá? Mas essa pergunta é da Maria José Silva. As pessoas do candomblé, elas realmente... É Pimenta Bueno, olha lá, que Pimenta do Reino, que diabo... Mas rapaz, Pimenta Bueno, desculpe Margarete, eu vou aí qualquer hora em Pimenta Bueno. As pessoas do candomblé, se realmente elas estão incorporadas, como saber? E se tem consciência quando assim estão? À luz do Espiritismo, qual é a orientação? Cuidado, ficar de olho, muito cuidado com o conteúdo das orientações que essas pessoas, ou esses espíritos, ou talvez espíritos, entre aspas, lhe dão. Desconfie sempre das orientações. Se for orientação saudável, claro, tudo bem. Mas se for orientação assim, meio sem vergonha, que agride os princípios de moralidade, ou os princípios trazidos ao mundo pelo Cristo, claro que você vai cair fora. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes não estão incorporados, não. Estão fingindo para se colocarem em evidência. De São José do Rio Preto, a Maria Aparecida, em São Paulo, a Maria Aparecida nos pergunta se a irmã Dulce já reencarnou. Também não sei. Acredito que não, porque um espírito daquele nível deve ter tanta coisa para tratar no mundo maior, ela deve estar convivendo com tanto espírito, em trocas de ideias para a sua próxima volta aqui ao mundo material. Porque uma mulher, um espírito daquele, quando aqui retorna, vem com uma missão muito grande, muita coisa para fazer. É espírito útil, espírito de amor. Eu não acredito que ela esteja reencarnada, não. Não quero dizer que não esteja. Quem sou eu para afirmar? Mas eu acho, essa é a minha opinião. De Argos, Minas Gerais, Irene de Castro pergunta: eu gostaria de saber por que pessoas parecem ser tristes, não participantes da vida social. Há mediunidade nisso? Mediunidade não tem nada a ver com isso. Tem gente que já é triste, vive em baixo astral o tempo todo, porque parece que tem preguiça de olhar para trás. Se essas pessoas pelo menos assistissem às desgraças, que são ruins, mas tem hora até que são boas, que a televisão mostra, quando mostram aquelas imagens da Biafra, aquelas crianças, aquelas pessoas sofrendo pela fome, aquelas vítimas da guerra, talvez essas pessoas dariam um pouco mais valor ao que tem. Tem muita gente chorando de barriga cheia, gente. Tem muita gente que vive em baixo astral, porque é uma verdadeira agressão a Deus, porque Deus provê essa gente de tanta coisa boa e vivem em eterno sofrimento. É preciso que essas pessoas se olhem no espelho e que você, que atingiu, que alcançou a paz, procure orientar essa gente para se enxergar, para enxergar a luz que está brilhando para todos nós na vida. De preferência, dê um pouco de doutrina espírita para ela, sem impor, nada de impor a ninguém, tá? Agradecemos ao Brasil pela atenção do programa de hoje. Fizemos o possível para responder o máximo de perguntas que nos são sempre formuladas através do telefone. No próximo domingo estaremos com mais um programa Espiritismo via satélite, ao vivo, para todo o Brasil, atendendo à vontade de você que gosta de nos assistir. Ao nosso lado estará o médico psiquiatra
Dr. Jorge André dos Santos, uma das maiores autoridades do mundo em psiquiatria e espiritismo. Você vai adorar ouvir o Dr. Jorge André. Se você tem problemas psíquicos, problemas ligados à sexualidade, problemas ligados ao equilíbrio emocional, distonias mentais, neurovegetativas, assista o nosso programa domingo que vem. Divulgue a ideia no seu centro espírita e esteja sempre conosco. Muito boa tarde, domingo, muito bom domingo, Brasil. Uma boa tarde e muita paz.